Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro unidade 3. Na página 43 nós temos algumas questões para corrigir sobre raiz quadrada de números racionais, né? Hoje é dia 29 de setembro de 2020, aula apresentada, bora lá, vamos apresentar o gabarito. Poucos exercícios para fazer, a página 43 e a página 44. Então, comigo, né? Alguns ali a gente consegue resolver bem rapidinho, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais, colocar no foco aqui. Aqui, tá. Bem certinho, né? Ó. Sor, tu vai fazer Sor, tu vai mais fazer teste com nós ou não? Sor, tu vai fazer... Sor, tu vai mais fazer teste com nós? Tá, tu quer saber se eu vou fazer mais teste com vocês? Sim, a cada término de unidade a gente faz um teste. Eu já estou conseguindo alcançar os términos da unidade. A minha ideia é a cada término de unidade, pegar os exercícios da unidade ali, selecionar alguns, né, e fazer o teste. É isso que a gente tinha combinado, lembra? Tu lembra disso, né? Foi isso que a gente falou. Muito bem, ó. O Felipe disse ali, ó, raiz quadrada de 81 sobre 100. Eu posso aplicar a propriedade assim, ó, raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 100, ou seja, a raiz do quociente, ou quociente das raízes, que conserva o índice. Raiz quadrada de 81 é o 9, raiz quadrada de 100 é o 10. Se tu quiser escrever isso aqui em forma de número decimal, é bem simples, né? Escreve o 9 com uma casa decimal, porque a potência de 10 no denominador é o próprio 10, 0,9. Um zero, uma casa decimal. Aqui, ó. Mesma coisa, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9. Certo? Quanto dá em cima? 1 e embaixo 3. 1/3. Melhor expressar em forma de fração aqui, porque isso aqui vai dar uma dízima periódica. Lembra do denominador aqui, ó? Não é 2 ou 5? Pronto. Acabou aqui, 1/3 fica melhor, senão tu vai ficar com 0,33333, né? Não, deixa eu ver. É isso, 0,33333 reticências. Vai até o infinito, então deixa assim, que essa aqui é a medida exata. Aqui, no item C, raiz de 9 sobre raiz de 16. 3 em cima, 4 embaixo, a gente já viu até que isso aqui dá 0,75, né? Só multiplicar por 25 embaixo, 25 em cima, 3 vezes 25, 75, 4 vezes 25, 175, escrevendo com duas casas decimais, 0,75, raiz quadrada de 25. Olha só, isso aqui é muito fácil. 5. Né? Isso aqui a gente já fazia, bom, ano passado, vocês estão no sétimo ano passado a gente já trabalhava com raízes não só raiz quadrada, né? Pergunta aí, Pedro, qual é a tua dúvida? Da questão aqui ou qual dúvida tu tem? Enquanto tu vai vendo a tua dúvida aí, vai escrevendo, eu vou passando para a próxima fase. Vamos upar. Dúvida da questão aqui? Tá, pode perguntar. Enquanto isso eu estou upando, tá? Vou chegar no nível 44. Enquanto o Pedro está escrevendo ali, eu vou conversando com vocês. O item E, raiz quadrada de 0,64. Vou mostrar isso aqui através de fração. Tá? É uma boa transformar em fração, porque assim ali tu botou 0,9. Aqui 0,9 são duas respostas, né? Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100 é 10.
e eu posso escrever 9 sobre 10 em 0,9. É só transformar, isso aqui é uma fração decimal. Como é que a gente transforma uma fração decimal num número decimal? A gente escreve o numerador 9 e observa a potência de 10. A potência de 10 aqui é a primeira potência de 10, ou seja, 10, né? Se fosse 100, por exemplo, seria a segunda potência de 10, 1000, a terceira potência de 10. Em outras palavras, eu tenho que, para ver qual é a potência de 10, é ver a quantidade de zeros. Um zero, a potência 1 de 10, né? Tem que retornar naqueles conceitos de transformação de fração decimal em número decimal. A gente já viu isso, certo? Então, uma potência de 10, eu escrevo 9 com uma casa decimal. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Aqui, ó. Daí aqui eu garanto que o 9 é escrito com uma casa decimal, 0,9. Mesma coisa aqui, ó, 3 sobre 4. 3 sobre 4. Ou eu divido 3 por 4 para chegar no 0,75, não é difícil, ou eu obtenho uma potência de 10 embaixo. Se eu multiplicar embaixo por 25, eu vou ter que multiplicar em cima por 25. 3 vezes 25 dá 75 e 4 vezes 25 dá 100. Eu tenho que escrever o número 75 com duas casas decimais. A vírgula aqui fica uma casa, a vírgula aqui fica duas casas, que tem que ser 0,75. Eu faço direto. Tá, mas tu não entendeu? A questão é porque tu estava me perguntando por quê. Tá. Se tu entendeu, então eu não entendi porque a pergunta. Matou a dúvida. Então tá. Beleza. Vamos passar para o item E, ó. As alternativas do item E. As opções que eu tenho. Então eu posso transformar aquele 0,64, eu posso transformar em fração. Certo? Posso transformar em fração, é uma forma. Ou eu procuro o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 0,64. Mas olha só, se eu transformo em fração, eu retorno aquelas questões que eu tenho antes, né? Pega o número decimal, 64, o numerador vai ser o número sem a vírgula, que faz sentido, 64. E o denominador é só contar quantas casas decimais para decidir aqui qual a potência de 10 do denominador. Então aqui fica bem fácil de resolver, ó, 0,64 é 64 sobre 100, duas casas decimais, é a segunda potência de 10. Agora eu resolvo raiz de 64 dá 8, raiz de 100 dá 10. E mesma coisa, ó, se eu quiser escrever em número decimal, eu posso escrever 8 sobre 10 da seguinte forma: 8 com uma casa decimal, a vírgula fica aqui, 0,8. Outra alternativa é simplificar essa fração, divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo, por 2, 4, por 2, 5. Então, 4/5 a resposta, 0,8 também pode ser a resposta. Tá? Mesma coisa no item F. No item F eu vou resolver aqui em cima, tá? Raiz de 0,04. Observa. O numerador fica 4, o denominador, duas casas decimais, fica 100. 4, raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Mesma coisa, ó. Escrevo 2 como uma casa decimal, 0. Ou divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então 0,2 é a resposta, 1/5 também é a resposta. Tá? A Camille disse, o que não entendeu, perdão, não é Camille, eu estava olhando de longe. O Cauã, o que não entendeu, Cauã? Pode falar aí. O áudio está muito baixo.
Tá? Enquanto o Cauã está verificando ali, vamos ver o item G. O item G é bem simples, né? Tem uma fração ali que dá para simplificar. Não entendeu a questão E? Primeira coisa, 0,64, entendeu? Eu substituí por 64 sobre 100? Tu entendeu a substituição 0,64 por 64 sobre 100? Sim ou não? Entendeu ou não entendeu isso? Só bota S ou N. Não entendeu, não? 0,64 não entendeu que 0,64 é a mesma coisa que 64 sobre 100? Isso aqui não? Não, tá. Bom, isso aqui é transformação de número decimal em fração decimal. Tá bem, Cauã? Isso daí a gente já viu há um bom tempo, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que eu já vou verificar aqui pra ti. Deixa eu ver, acho que está na unidade 3. Ah, aqui não fala os conteúdos. Mas aqui fala, para um pouquinho. Acho que na página 10, na página 6. Então vamos ver aqui, ó. Página 6. Na página 10. Tá. Então, tá, sabe então? Ah, tá. Porque senão eu já te dou a informação direto ali, ó. Página 11, tá? Na página 11 a gente viu isso daí e a gente trabalhou bastante. Muitos exercícios ali. Muitos exercícios sobre transformação. Na página 11 tem várias transformações dessas aqui que eu estou fazendo aqui. E que mais? Depois na página 11 tem exercícios lá na página 14 dessa unidade. Várias transformações, que são bem simples. Então tá, entendeu como é que resolve? Podemos passar para o próximo item? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Página 44, né? Tá, o item G. Olha aqui o item G comigo. O item G é bem simples, porque ele tem uma fração ali, ó, que dá para simplificar. Ó, 12 dividido por 3. Então, quanto é que é 12 dividido por 3? Então, essa fração não precisa transformar em duas raízes, raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 3. Simplifica antes, que vale a pena. E tu vai sempre poder fazer isso, tá? Algumas frações com um denominador que são potências de 10, daí não vale a pena simplificar. Não vale a pena simplificar, mas essa aqui sim, ó. Certo? Não tem denominador 10, ó. A raiz de 12 sobre 3 é 12 dividido por 3 é 4. E raiz de 4 é o número 2. O número que é multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 4 é o número 2. Muito bem, ó. Aqui vai, ó. Mesmo que se desse para, digamos, se desse para simplificar, não valeria a pena, ó.
Mas não dá para simplificar aqui, ó, porque o denominador é uma potência de 10. Então fica raiz de 1 em cima, raiz de 1 em cima e raiz de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10.000. Raiz quadrada sempre vai dar metade da quantidade dos zeros aqui, ó. Se tem 1, 2, 3, 4, divide esse 4 pela metade, é 100. Então fica 1 dividido por 100. Ó, 1, 2, 3, 4, para extrair a raiz quadrada, pega esses 4 zeros, divide pela metade, escreve então a potência. Na verdade a gente está falando de potência, né? Essa aqui é a quarta potência. A quarta potência de 100, uma quarta potência de 100 se reduz pela metade, a metade no expoente, no número de fatores, tá? A segunda potência de 100, ó. Então tinha 4 zeros, agora vai ter a metade de zeros, a potência de 10, 1 sobre 100. E lembra, né? Isso aqui, ó, bem fácil transformar em número decimal. Tem que escrever o 1 com quantas casas? 1, 2. 1, 2. Fica 0,01. Então isso aqui é resposta 1 sobre 100 e 0,01 também é resposta. Essa é a letra H. Está congelado ali. Ó, letra I, raiz quadrada de 0,36. Mesma coisa. Vale muito a pena transformar em uma fração. 36, escrevo 36 e embaixo 2 casas decimais, aqui fica a segunda potência de 10, tá? Então, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10, ó. 2 zeros, aqui também funciona, ó. 2 zeros, para tirar de dentro da raiz, fica a metade de zeros da potência de 10. 1 zero só, metade de 2, 1, né? Metade de 4, 2, certo? E aí eu posso, de duas formas, escrever em forma de decimal. Como é que eu escrevo isso aqui em forma de decimal? 6 dividido por 10. Escrevo 6 como uma casa decimal. A vírgula fica aqui, zero aqui. Ou divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, igual a 3 sobre 5. Tá? 0,6 é resposta, 3 sobre 5 também é resposta. Tá? Calcule o exercício 2. Calcule o valor das expressões numéricas. Tá? Daí, se tu fez esses desenvolvimentos das expressões numéricas, tá? Vou colocar o gabarito agora para ti, tu verifica. Se tiver alguma dúvida em alguma questão, pode perguntar. Tá? Exercício 2, página 44, então. Vamos para o exercício 2, página 44. Da letra A até a letra F tem respostas. Exercício 2. Ó, algumas questões ele coloca até como as duas alternativas, assim como eu estou colocando para vocês, bota em forma de fração ou número decimal. Então tá, vamos apagar aqui essas resoluções que, na verdade, essas questões é que elas são rápidas, né? Elas são simples de fazer essas aqui, do exercício 1. A do exercício 2, ela exige um desenvolvimento um pouquinho melhor, né? Com alguns cálculos auxiliares. Digamos que o exercício 1 é só cálculo auxiliar, é como se fosse só cálculo auxiliar. E o exercício 2 seria, tu tem um cálculo principal e os cálculos auxiliares. Então, o exercício 2 é um pouquinho mais complexo. Então, aqui estão as respostas. Acho que tu enxerga tudo aí, né? O A menos 9,52 está em número decimal, o B menos 2 sobre 35, o C menos 3, o D 8 sobre 15.
O E, 17 sobre 20, e o F, ó, botou em duas formas, 0,95 ou 19 sobre 20. Tá? Enquanto tu pega aí, pit stop bem rapidinho e já volto. Retornando então, no exercício 3, deixa eu ver, 10:46 mais 15, 14 minutos. Então, aqui, ó, obtenha mentalmente o valor das raízes quadradas, e realmente é fácil calcular isso. Porque se tu observar o radicando aqui, ó, todos eles estão sendo elevados ao quadrado. Uma raiz quadrada é pergunta assim, ó, entre aspas, tá? Aí, voltei só. Tá, tudo bem, Gui. É isso aí. Uma raiz quadrada pergunta assim, ó, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o radicando, né? Então, isso aqui dá para responder direto, ó. Não precisa nem calcular quanto é que é 8 ao quadrado para responder qual é a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Porque tu está dizendo assim, ó, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui dentro dessa raiz é o 8. Porque a raiz quadrada pergunta isso. Qual número está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes? Então, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes, olha só, é o 8. Por quê? 8 ao quadrado não é 8 vezes 8? Sim! A raiz quadrada está perguntando exatamente isso. Qual número está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui dentro da raiz? A resposta é o 8. Desta forma, mentalmente tu pode responder aqui, ó. Não precisa calcular quanto é que é 7,8 elevado ao quadrado, né? Só precisa responder qual o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui dentro. 7,8, qual é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui dentro? 230 está sendo multiplicado por ele mesmo. E aqui, 234 é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Agora, olha só que legal, ó. Por exemplo, qual é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes dentro da raiz? Bom, aqui o número está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E eu quero saber qual é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, uma alternativa seria fazer isso aqui, ó. 2 elevado na 4, eu posso escrever ele como 2 elevado na 2, porque propriedade de potência multiplica os expoentes. Então, 4 fatores de 2 são 2 fatores de 2 na 2. Certo? E agora eu posso responder qual é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes ali dentro. Bom, ali dentro o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes é o 2 na 2, que também é chamado de 4. Né? Essa aqui seria uma alternativa. Outra alternativa seria dizer que esses 4 fatores de 2 eu distribuo ele de 2 em 2 fatores. Ó. Eu posso transformar essa única raiz em duas raízes. Qual é o número que está sendo multiplicado? Claro, né? Ó, 2 na 2, 2 na 2, são 4. Ao todo, são 4 fatores de 2. Né? Agora eu consigo responder isso aqui, ó. Qual número está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui dentro? 2. Qual número que está sendo multiplicado por ele mesmo aqui dentro? O 2. E 2 vezes 2 dá o 4. Dá o mesmo valor ali. Então, tem algumas alternativas para fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Quando tu está perguntando o número que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes, só que o número de fatores passa, né? Por exemplo, passa de duas vezes, é 4, se fosse 8. Se fosse 8 vezes, 8 fatores de 2, ia escrever 2 na 4 elevado na 2. Daí o número, se multiplicado por ele mesmo duas vezes, seria 2 na 4, que daria 16. Tá? Então isso aqui é muito simples de se resolver, e até casos um pouquinho mais trabalhados, né? Tu poderia resolver. Vamos ali para a próxima página, que é a 45, responda as questões. Opa, ficou em cima aqui. Mas é bem simples de responder ali, né? Dá para fazer o cálculo mental. Nem sei se é cálculo mental, é cálculo de se olhar. Nem é cálculo mental, é cálculo visual. É um cálculo visual esse. Entendeu mais ou menos, Pedro? Mas conseguiu entender, tá? Bom. IAD é ensino
Não, né? Ensino à distância, né? Educação à distância, EAD. Vamos voltar ali, ó. AD eu respondi. Da AD 1.234. Qual? O número está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui dentro. O número não é 1.234, é 1,234. Eu tinha enxergado errado ali. E AD dá 1,234. Certo, Felipe? Vamos lá para a próxima página, então. Bom, responda as questões. Qual é a medida de do lado de um quadrado de área igual a 20,25 metros quadrados? O bom é a gente esboçar isso aqui, ó. Tá? Tu tem um quadrado e se tu multiplicar esse lado aqui, ó, que tu não sabe quem é, poderia ser um espacinho. Vamos deixar o espaço como se fosse x, certo? Se tu multiplicar esse lado, ok, tem que ser igual a medida desse lado aqui, que eu vou usar x também, tem que dar 20,25. Tá? Como eu estou trabalhando com medida, e essa medida não pode ser negativa, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 20,25. Pode ser por tentativa? Pode, olha só, por tentativa. Tá? 10 não. Olha só, eu quero que dê 20,25. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado passou, deu 25. Então esse número aqui, ó, com certeza ele é 4, alguma coisa. Tá bem? Por tentativa eu faço assim. Ó, ele é 4, claro, porque 4 ao quadrado dá um número menor que 20,25. Certo? E 5 ao quadrado dá um número maior que 20,25. 5 ao quadrado dá 25. Então, eu sei que o número deve ser um racional que está entre 4 e 5. É 4, alguma coisa. Certo? Aí eu começo a observar aqui, ó. Como o radicando tem duas casas decimais, esse aqui deve ter uma casa decimal. Então, para terminar em 5, eu vou testar 4,5. Tá? Vou deixar em branco ali para fazer o cálculo, né? Vamos testar 4,5. Essa é uma alternativa. Ó, como é que eu multiplico 4,5 por 4,5? Eu multiplico 45 por 45 e cada um deles tem uma casa decimal, ao todo duas casas decimais. Eu faço o produto de 4,5 por 4,5 e o resultado eu considero duas casas decimais, lembrando que 4,5 vezes 4,5 tem que dar um número maior que 16 e menor que 25. Ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. 5 aqui, 2 aqui, 2 mais 8, 10 aqui. E 2 aqui, considero duas casas decimais bem na testa, certo? 4,5 ao quadrado deu 20,25. Outra alternativa é transformar essa raiz quadrada aqui em uma raiz fracionária, né? 2025 dividido por 100. Ó, como a gente estava fazendo lá no primeiro exercício. Raiz quadrada de 2025, a gente sabe que é 45, porque 45 vezes 45 dá 2025. A gente já calculou aqui, né? A gente procuraria, né? 40 vezes 40, 1.600. 50 vezes 50, 2.500. Então é um número entre 40 e 50. A gente vai encontrar o 45. E raiz de 100 dá 10. Escrevendo isso aqui em forma decimal, 4,5. Então,
Uma alternativa seria por tentativa, outra extrai a raiz aqui e tu vai ter que tentar também, né? O melhor seria tentar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 2025, raiz quadrada de 100. A gente já está meio... Aqui, ó, tá vendo? Careca de saber de quanto é que é raiz quadrada de 100. E eu não entendi, Felipe. 90, 2475... Ah, tá, digitou errado. Tá, entendi. Mas eu não entendi 90 ali, hein, Felipe? 90 vezes 90, por exemplo, é 8.100, né? 8.100. E 9 vezes 9 dá 81. 2 vezes de 90 é 180. Não estou entendendo. Estou fazendo um esforço aqui para entender. Mas, não, sinceramente, não estou entendendo. De repente, acho que é na pergunta, né? Qual é a medida do lado de um quadrado de área igual a 20,25? O lado é 4,5 centímetros. É, sei lá, metros. Não é centímetros, é metros. 2 vezes de 45 é 90. Mas por que tu está multiplicando... Ah, tá. Não é 2 vezes de 45. Não é 2 vezes 45. É 2 fatores de 45. É 45 vezes 45. É 45 elevado ao quadrado, tá? Não é 2 vezes de 45. 2 vezes de 45 é 90, com certeza. Mas não é isso que eu quero. É um número multiplicado por ele mesmo, tá? Tu faz 2 vezes 45, 2 vezes 45 dá um número, 2 vezes 45 não é um número multiplicado por ele mesmo, tá? Certo? Então a resposta aqui, ó, no item A é 4,5, tá? Um número entre 4 e 5, é justamente o 4,5. Vamos ver ali o item B, tá? Me acompanhe aqui no item B. O item B é assim, ó, qual é a área de um quadrado cujo lado mede raiz quadrada de 64 metros? Que barbaridade! Quadrado, o lado mede raiz de 64. Então, isso aqui é só para confundir a cabeça do... Por que tu vai dar o lado de um quadrado em função de uma raiz? Tá, tudo bem, raiz quadrada de 64. De repente tu pode